Olá pessoal, voltando aqui para a resolução de mais um problema na área de decisão, né? E a gente vai explorar um tópico agora que são decisões aninhadas. Basicamente assim, você toma uma decisão e lá dentro da tomada de decisão você tem que ir tomando outras decisões, você pode fazer no código quão complexo ele necessite, né? E o problema é esse aí do Huxley, que é o Huxley 564, dá uma olhada lá, analisa bem, tenta fazer e depois volta para cá para pegar algumas dicas de como resolver. Mas a lógica desse problema ele é basicamente o seguinte, você tem uma via e o carro. E aí, se você andar rápido demais, você vai ser multado. O que você tem que decidir aí nesse problema é se se o carro deve ou não ser multado, né? E qual o valor da multa e quantos pontos ele perde na carteira. Essas duas últimas informações elas variam a depender de quão rápido o carro está em relação ao limite da via. Então essa que é a lógica que vocês vão ter que desenvolver. Mas basicamente é o seguinte, você multa se a velocidade do carro ela for maior do que a velocidade da via, né? Do carro, do veículo, na verdade, né? Pode ser uma moto ou qualquer outro veículo. E aí você tem que calcular quantos por cento aquele carro ele ultrapassou a velocidade da via. E aí a forma simples de você fazer isso, né, dado que ele passou, aí você calcula a razão pelo qual ele passou. Você pega a velocidade do veículo, divide pela velocidade da via, então você vai ter um percentual ali em que ele ultrapassou a velocidade da via, né, a partir dessa divisão. Então essa aqui é a lógica. A resolução disso eu vou mostrar agora em código, para a gente explorar justamente essa questão dos ifs. Então como foi que eu fiz o código? Então da linha 8 à linha 10, a gente declara as variáveis, então eu declarei velocidade da via, velocidade do veículo, em uma variável chamada de excesso, que eu vou usar para calcular caso ele tenha ultrapassado, de quanto foi quanto ele ultrapassou. Um valor que eu vou guardar qual vai ser a multa a ser aplicada, né? Eu inicializo multa com 0, porque eu parto do pressuposto aí que ele não vai ser multado, ele não perdeu nenhum ponto na carteira, né? Na linha 12, eu leio essas informações do usuário, a velocidade da via e a velocidade do veículo, que o problema diz que ele vai passar. Então você lê essas duas informações e a partir daí eu tenho que fazer o seguinte, eu calculo o excesso, ou seja, eu pego a velocidade do veículo e divido pela velocidade da via. Ora, se o veículo passou da velocidade da via, essa divisão vai ser um resultado maior do que 1, e aí com certeza o veículo vai ser multado. Então é isso que eu estou fazendo aí na linha 18, calculando esse excesso, e na linha 21, se aquilo for verdade, é porque ele deve ser multado. Aí agora falta a gente descobrir de quanto vai ser a multa. Perceba que agora, que eu só vou calcular a multa e a quantidade de pontos depois que eu descubro que ele tem que ser multado. Então eu botei um if aí na linha 21 e dentro do if eu vou colocar outros ifs. Ah, mas o que é que pode ser colocado dentro do if? Você bota tudo, né? Tudo que a gente viu até agora, você pode colocar aqui dentro de um if, dentro de um else, dentro de qualquer bloco de comandos. Então tem problemas que a lógica fica bem complexa e você vai ter que ir alinhando vários comandos, várias lógicas ali de programação dentro de cada um desses blocos. Então essa que é a ideia, dá uma pensada de novo, tenta sempre com esses exemplos que eu vou mostrando aqui no vídeo, você dá uma pausa e tenta fazer e depois você volta para cá para ver mais ou menos qual foi a lógica que a gente utilizou, tá? Nesse caso, a lógica aí foi bastante simples, né? Uma vez que eu tenho calculado o excesso, eu simplesmente verifico, ora, se o excesso foi menor, eu já sei que ele é maior do que 1, né? Que já o if da linha 20 ali foi verdade. Então eu só verifico se ele está entre 1 e 1.2, o que significa que o carro ultrapassou o limite só até 20%. Se foi até 20%, o valor da multa é esse valor aí, 85,13, e ele perde 4 pontos na carteira. Se não, quer dizer, se o valor é menor ou igual a 1.5, ou seja, se o anterior foi falso, né? Ou seja, se ele não foi menor do que, eu já sei que ele é maior do que 1, porque ele entrou no if da linha 20, mas se o if da linha 23 for falso, significa que ele é maior do que 1, mas ele não é menor ou igual a 2. Aí eu verifico se ele é menor ou igual do que 2, não, 1.2. Aí eu verifico se ele é menor ou igual do que 1.5. Não é isso? Ou seja, ele é maior do que 1, é maior do que 1.2, na verdade, e ele é menor ou igual do que 1.5, ou seja, está entre 20% e 50%. Aí nessa situação eu aplico uma outra quantidade de pontos e uma outra quantidade de multa, e por último, é o caso em que ele ultrapassou e ele foi acima de 50%, aí eu aplico o pior caso aí, em que a multa são 7 pontos na carteira e R$ 574.
ali de multa, né? E é isso, a gente finaliza aí com mais um exemplo de decisão, em que nesse caso a gente tem ifs alinhados, a gente tem um if, dentro do if a gente tem outros ifs com else if, aí num cenário bem completo de exemplo para vocês. Valeu pessoal, até a próxima.